É a Bíblia verdadeiramente a palavra de Deus? Nossa resposta a esta pergunta não irá apenas determinar como vemos a Bíblia e sua importância para nossas vidas, mas também, ao final, provocar em nós um impacto eterno. Se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, devemos então estimá-la, estudá-la, obedecê-la e nela confiar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, dispensá-la então é dispensar o próprio Deus. O fato de que Deus nos deu a Bíblia é evidência e exemplo do seu amor por nós. O termo revelação significa simplesmente que Deus comunicou à humanidade como Ele é e como nós podemos ter um relacionamento correto com Ele. São coisas que não poderíamos saber se Deus, na Bíblia, não as tivesse revelado divinamente a nós. Embora a revelação de Deus sobre si mesmo tenha sido dada progressivamente, ao longo de aproximadamente 1500 anos, ela sempre conteve tudo o que o homem precisa saber sobre Deus para com ele ter um bom relacionamento. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é portanto a autoridade final sobre todas as questões de fé, prática religiosa e moral. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: como podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus e não simplesmente um bom livro? O que é único sobre a Bíblia que a separa de todos os outros livros religiosos já escritos? Existe alguma evidência de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Estes são os tipos de perguntas que merecem análise se formos seriamente examinar a afirmação bíblica de que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, divinamente inspirada e totalmente suficiente para todas as questões de fé e prática. Não pode haver dúvida sobre o fato de que a própria Bíblia afirma ser a verdadeira palavra de Deus. Tal pode ser claramente observado em versículos como 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, que diz: Desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de responder a estas perguntas, devemos observar tanto as evidências internas quanto as evidências externas de que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus. Evidências internas são aquelas coisas do interior da Bíblia que testificam sua origem divina. Uma das primeiras evidências internas de que a Bíblia é a palavra de Deus é a sua unidade. Apesar de, na verdade, ser composta de 66 livros individuais, escritos em 3 continentes, em 3 diferentes línguas, durante um período de aproximadamente 1500 anos, por mais de 40 autores, que tinham profissões diferentes, a Bíblia permanece como um livro unificado desde o início até o fim, sem contradições. Esta unidade é singular, em comparação a todos os outros livros, e é evidência da origem divina das palavras, enquanto Deus moveu homens de tal forma que registraram as suas palavras. Outra evidência interna que indica que a Bíblia é a palavra de Deus é observada nas profecias detalhadas contidas em suas páginas. A Bíblia contém centenas de detalhadas profecias relacionadas ao futuro de nações individuais, incluindo Israel, ao futuro de certas cidades, ao futuro da humanidade e à vinda de um que seria o Messias, o Salvador, não só de Israel, mas de todos que nele crescem. Ao contrário de profecias encontradas em outros livros religiosos ou das profecias feitas por Nostradamus, as profecias bíblicas são extremamente detalhadas e nunca falharam em se tornar realidade. Há mais de 300 profecias relacionadas a Jesus Cristo apenas no Antigo Testamento. Não apenas foi predito onde ele nasceria e de qual família viria, mas também como ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Simplesmente não há maneira lógica de explicar as profecias cumpridas da Bíblia, a não ser por origem divina. Não existe outro livro religioso com a extensão ou tipo de previsão das profecias que a Bíblia contém.